Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero responder uma pergunta. E aliás, antes de eu responder, deixa eu dizer uma coisa. Se vocês tiverem perguntas sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a história da igreja, sobre qualquer coisa relacionada à cultura dos santos últimos dias, envia, porque nós vamos estar selecionando e respondendo essas perguntas aqui. Muitos dos vídeos que tenho feito no canal Central do Livro de Mórmon se baseiam em perguntas que eu recebo. Então, por favor, enviem suas perguntas. Vocês podem enviar através dos comentários aqui, vocês podem me achar nas redes sociais e enviar. Quando chegar, eu vou então estar estudando e procurando trazer uma resposta satisfatória. Hoje é uma pergunta, e assim, na verdade, essa pergunta representa várias, porque de tempos em tempos eu recebo perguntas nesse sentido. São relacionadas ao selamento. E se você não sabe o que é selamento, não se preocupe, eu vou explicar daqui a pouco. Mas olha a pergunta dessa moça. Ela diz: minha mãe é viúva. Ela havia se casado no templo com meu pai, falecido, e agora ela casou novamente. Como será a sua vida futura? Porque nós, membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, acreditamos que a família, ela não é algo que vai durar apenas esse período mortal. Ela vai continuar, existe a possibilidade da família ser eterna. Então, essa moça que é membro da igreja compreende que uma vez que sua mãe tenha casado para toda a eternidade com seu pai, ela vai estar unida a ele no mundo pós-mortal. Mas como é que fica a situação desse novo casamento? E são várias perguntas que eu recebo mais ou menos nesse sentido, sobre os relacionamentos da vida futura. E eu acho que para a gente chegar perto de uma resposta satisfatória, uma que nos conforte e que nos ajude a compreender o plano de Deus de uma maneira mais ampla, a gente precisa entender três aspectos. Primeiro, a natureza do selamento. Segundo, o propósito dos selamentos. E o terceiro, a eficácia, o alcance ou o poder do selamento. Deixa eu fazer uma advertência importante. O Espírito Santo é o verdadeiro professor. Ele é que nos ensina as coisas do Evangelho. Por mais que seja bom ouvir professores, instrutores do Evangelho, pessoas que compartilham o que têm aprendido, nós precisamos fazer uma busca individual para achar respostas para as nossas questões. Então, é você o responsável por estudar as Escrituras, buscar nas palavras dos profetas vivos soluções, respostas para as perguntas mais importantes da vida e que você tem. Às vezes as perguntas até nem são tão importantes, mas a gente tem uma curiosidade de saber. Você é o responsável por fazer isso, tá bom? Aqui é um recurso adicional na sua busca, então espero que possa ajudar. Vamos conversar sobre a natureza do selamento. E eu vou ler para vocês um trecho da Família Proclamação ao Mundo, uma declaração sagrada onde os profetas dos últimos dias falam da importância da família. Vou deixar o link na referência para que, se você não conhece, você pode acessar. E um dos parágrafos diz o seguinte: na esfera pré-mortal, e a gente citou isso, né, no vídeo do Véu do Esquecimento, que foi lançado há pouco, a gente também citou esse parágrafo. Diz assim: na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno, e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Essa é a nossa doutrina. A família não começou aqui, nós somos todos parte da família de Deus. Nós nascemos dentro de um ser familiar. No plano perfeito de Deus, todos nós nasceríamos de um homem, uma mulher, casados, que se amam, que constituem, portanto, um núcleo familiar saudável onde os filhos podem crescer. Mas a gente sabe que em muitos casos não são assim, né?
Nós temos o opositor, Satanás, que odeia as famílias, e ele nos odeia, porque ele não tem o corpo, nunca vai se casar, nunca vai ter uma família. Então, o que ele quer é nos tornar tão miseráveis quanto ele. Por isso ele faz guerra aos santos, e ele faz guerra contra a família. Ele não quer que a família dê certo aqui, muito menos que dê certo no mundo futuro. Mas Deus, seus profetas, anjos, escrituras, temos tantos recursos para nos ajudar para que a família dê certo. Bom, a família, ainda que imperfeita, né? As pessoas que compõem uma família, que é a base da sociedade, são pessoas falhas. Então, é na família que a gente aprende sobre arrependimento, perdão, mas o esforço individual de cada membro da família pode fazer com que a família se torne mais e mais unida. E o poder que vem do selamento, que é uma ordenança sagrada realizada dentro de um templo, então não é em qualquer lugar, precisa de uma preparação para entrar lá, e o poder de Deus, que é o sacerdócio, que foi dado nesses últimos dias, e nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, ele faz com que essa ordenança, que torna a família, que começou aqui na terra, homem, mulher e filhos, que se perpetue, né, usando uma palavra aqui da família Proclamação ao Mundo, além dessa vida. Então nós podemos ficar unidos para sempre. Sabe quando as pessoas casam no mundo e a autoridade civil ou religiosa diz até que a morte separe? Bom, não tem mais isso com o casamento no templo. Depois que um casal ele é unido pela autoridade civil ou religiosa aqui na terra, eles precisam ir ao templo, depois de uma preparação, estarem dignos para isso, às vezes é imediatamente ao casamento civil, e se selam para toda a eternidade. A gente fala selamento, o casamento para toda a eternidade, porque é uma união tão forte, uma fusão tão poderosa, que Deus, ele aprova aquilo e nem a morte pode destruir esse relacionamento eterno. É importante que os dois membros e também os filhos que nascerem dessa união, eles sejam dignos. Porque se eles não guardarem os mandamentos, mesmo esse poder tão poderoso que é o selamento vai ser desfeito, porque eles escolheram não viver à altura dos seus privilégios e dos convênios que fizeram. E Deus não se deixa escarnecer. Então, se nós fizermos o nosso melhor, Deus garante que pela sua graça vamos ser unidos para sempre. Mas se nós não fizermos o nosso melhor, Deus não tem promessa alguma. Então é importante que cada membro da família guarde os mandamentos, senão não vai ser selado pelo Santo Espírito da promessa. Além do selamento feito aqui na terra, é preciso que tenha essa aprovação do Espírito de Deus. O Santo Espírito da promessa é o próprio Espírito Santo, um dos membros da Trindade, que tem esse papel de confirmar as ordenanças que nós fazemos aqui na terra. Então, se nós formos justos, fiéis, valentes no testemunho de Jesus, ele coloca um selo aprovador e diz, essa ordenança que foi feita pela autoridade, as pessoas estão honrando seus convênios, é válida perante Deus. E se não tiver o Santo Espírito da promessa aprovando nossos atos e convênios feitos aqui na terra, de nada valerão no mundo pós-mortal. Então vamos supor que um casal, ele mentiu para o bispo, presidente da estaca, entrou no templo indigno, casaram, né, para toda a eternidade, foram selados para toda a eternidade, mas por causa do pecado, e eles não confessaram e não se arrependeram, o Santo Espírito da promessa não pode colocar o selo aprovador. E aí, quando passarem para o outro lado do véu, eles não estarão casados, ainda que a ordenança tenha sido realizada. Então precisa ser selado pelo Santo Espírito da promessa. A natureza sagrada do selamento e todas essas doutrinas que estou falando para vocês foram restauradas nos últimos dias pelo profeta Joseph Smith. O sacerdócio é um processo. O irmão Dale Bradford, ele tem falado nos vídeos sobre as histórias do profeta Joseph Smith, que o sacerdócio ele não foi restaurado em um único evento. Foi um processo. Começou lá com João Batista, Pedro, Tiago e João, em 1829. Depois Joseph Smith ouviu a voz de Deus na casa do velho pai Whitmer. E depois outros mensageiros foram aparecendo. Nós sabemos, lá na seção 110 de Doutrina e Convênios, que Elias, o profeta, apareceu e restaurou o sacerdócio, né, no que tange ao selamento, poder de selamento de um casal e também dos filhos a seus pais.
É importante compreender essas doutrinas. Algumas pessoas cujos pais foram selados e se divorciaram, às vezes pensam assim, agora está tudo desfeito. Mas lembra que o selamento não era apenas entre o casal, mas entre os filhos e os pais, né? E isso é importante saber porque, ainda que esse casal se separe, os filhos continuam selados a seus pais, ainda que eles contraiam outras núpcias. Então, assim, é complicado porque a gente quer saber todas as coisas, a gente fica muito angustiado com algumas questões que ainda não foram reveladas. O que nós sabemos é que Deus ama todos os seus filhos e quer que toda a sua família esteja com Ele depois dessa vida. E Ele disse que nós precisamos guardar seus mandamentos e nos deu convênios. Nem sempre as coisas funcionam de modo perfeito, mas Ele tem o poder para consertar e para ajudar a gente em todas as coisas. Então, eu quero colocar um trecho do discurso do presidente Oaks que ele deu há algum tempo atrás, não faz muito tempo, numa conferência geral, onde ele trata exatamente esse assunto, né? Que chega perguntas para ele sobre relacionamentos futuros. E olha que interessante esse trecho. Meus queridos irmãos e irmãs, há algum tempo recebi uma carta que apresenta o assunto de meu discurso. A pessoa que a escreveu estava pensando na possibilidade de casar-se no templo com um homem cuja companheira eterna havia falecido. Ela seria a segunda esposa. Ela me perguntou se poderia ter sua própria casa na próxima vida ou teria de morar com seu marido e a primeira esposa dele. Disse simplesmente que ela deveria confiar no Senhor. Falarei de uma experiência contada por uma pessoa estimada. Ele permitiu que eu a compartilhasse. Depois da morte da amada esposa e a mãe de seus filhos, um pai casou-se novamente. Alguns filhos já crescidos eram contrários ao segundo casamento e procuraram o conselho de um parente que era um respeitado líder da igreja. Depois de ouvir as suas considerações, que se concentravam nas condições e nos relacionamentos no mundo espiritual, ou nos reinos de glória que seguiriam o juízo final, esse líder disse: "Vocês estão preocupados com as coisas erradas. Vocês deveriam estar preocupados se vão conseguir chegar a esses lugares. Concentrem-se nisso. Se chegarem até lá, tudo será muito mais maravilhoso do que vocês imaginam." Que ensinamento reconfortante. Confia no Senhor. O dever de cada um de nós é ensinar a doutrina do Evangelho restaurado, guardar os mandamentos, amar e ajudar uns aos outros e fazer a obra de salvação nos templos sagrados. Testifico que o que disse aqui é verdade. E testifico das verdades que foram e serão ensinadas nesta conferência. Tudo isso é possível por causa da expiação de Jesus Cristo. Como sabemos pela revelação moderna, Ele glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos. Vocês viram, portanto, que a gente não tem que ficar tão preocupado com essas questões. A gente tem que se preocupar em guardar os mandamentos aqui e tudo vai ser muito maravilhoso no mundo pós-mortal. Vamos falar um pouco do propósito do selamento. Primeiro que, se esse poder selador, que é o poder de Elias, de unir as famílias para toda a eternidade, não fosse restaurado nesses últimos dias, o Senhor diz lá em Malaquias que a terra seria ferida com uma maldição. O profeta Joseph Smith explicou isso. Ele disse o seguinte: "O espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês tenham poder para possuir as chaves da revelação, ordenanças, oráculos, poderes e investiduras da plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e do reino de Deus na terra, e para receber, obter e realizar todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Sim, para voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, sim, daqueles que estão no céu.
Malaquias disse: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que eu desejo obter? O conhecimento de Deus, e sigo o meu próprio rumo para obtê-lo. O que devemos entender em relação a essa escritura dos últimos dias? Nos dias de Noé, Deus destruiu o mundo por meio de um dilúvio e prometeu que destruiria pelo fogo nos últimos dias. Mas antes que isso acontecesse, Elias, o profeta, teria de vir primeiro e voltar o coração dos pais para os filhos, etc. Eis a questão. Qual é o ofício e a obra de Elias, o profeta? Trata-se de um dos maiores e mais importantes assuntos que Deus revelou. Ele deve enviar Elias, o profeta, para selar os filhos aos pais e os pais aos filhos. Mas isso se restringia aos vivos para resolver os problemas existentes nas famílias da terra? De modo algum, está dizendo o profeta Joseph Smith. Era uma obra muito maior. Elias, o que você faria se estivesse aqui? Restringiria suas obra apenas aos vivos? Não. Eu lhe citaria as escrituras onde o assunto está explicado, ou seja, sem nós eles não podem ser aperfeiçoar-se, tampouco nós sem eles, nem os pais sem os filhos, nem os filhos sem os pais. E aí o profeta Joseph Smith continua dizendo que a doutrina ou poder do selamento de Elias é o seguinte: se temos o poder para selar na terra e no céu, então devemos ser sábios. A primeira coisa a fazer é selar na terra seus filhos e filhas a vocês, e vocês a seus pais na glória eterna. Então o profeta Joseph Smith está deixando claro aqui uma doutrina tão sagrada que nós temos que nos esforçar para selar nossas famílias. É por isso que fazemos pesquisa genealógica e procuramos encontrar nossos antepassados, porque queremos criar um elo familiar para que possamos estar unidos na vida pós-mortal. Essa doutrina é muito abrangente, tem muita coisa para aprender, mas eu estou dizendo essas coisas para ajudar a responder aquela primeira pergunta. O que vai acontecer na vida futura? O que nós sabemos é que se nós guardarmos os mandamentos, o Senhor vai honrar os convênios que fizemos com Ele aqui na terra. O Santo Espírito da promessa vai testificar a Ele que fizemos bem. E essa é a eficácia dos convênios. Esse é o propósito que estamos aqui, para que a terra não seja ferida com maldição, para que sejamos salvos no reino de Deus. Então, em resumo é isso. Eu não posso dizer especificamente a respeito do relacionamento que teve na sua família, porque nós não podemos julgar o coração das pessoas, existem várias circunstâncias que Deus vai levar em consideração, mas o fato é que se nós fizermos o nosso melhor, ainda com nossa imperfeição, com nossas falhas, a graça de Deus será suficiente e nós vamos ser salvos no reino de Deus. Como eu falei para vocês, Deus, Ele nos conforta. Ele quer que confiemos nele, o que significa que precisamos exercer fé, sem ter um conhecimento perfeito, não é? Continuar andando na fé, sabendo que Ele vai nos ajudar, mas Ele também pode nos revelar seus mistérios. E para que isso aconteça, olha só o preço que está lá em Alma 26, 22. Aquele que se arrepende exercita a fé e faz boas obras e ora continuamente sem cessar. A esse é concedido conhecer os mistérios de Deus. Sim, será concedido revelar coisas nunca antes reveladas. Testifico a vocês que isso é verdade, que Deus pode nos revelar seus mistérios. Testifico que o poder do selamento é real, que é um poder que nos protege nesta vida e que nos ajuda a manter nossa família unida. Testifico que o espírito de Elias presta testemunho a respeito da importância da família, que o poder de Elias faz com que sejamos unidos na vida pós-mortal. Deus, Ele quer todos os seus filhos de volta. E nosso esforço de salvar nossos antepassados, pesquisando seus nomes, aprendendo sobre eles e possibilitando que eles recebam ordenanças de salvação, vai fazer com que nós mesmos encontremos nossa salvação. Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. E nós sem eles, tampouco. Sei que Deus está enviando o Salvador Jesus Cristo. Em breve a segunda vinda vai acontecer. E que a terra não será ferida com uma maldição, porque esse poder está aqui hoje. Se você quiser aprender mais sobre isso, vou deixar alguns links na referência.
E enviem suas perguntas aí, queremos conversar mais sobre o Evangelho. Obrigado por terem assistido, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, encontro vocês no próximo. Até mais!